E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre direito penal, criminal law aqui nos Estados Unidos. Hoje eu fiz a minha prova e aqui as provas são semestrais por matéria, então a gente só tem uma prova por semestre, então cai tudo, a gente tem que estudar tudo. Então, que dia melhor para falar sobre direito criminal do que hoje, que eu fiz a prova hoje, então a matéria tá fresquinha. Vamos lá, vamos falar um pouco da prova, né? A prova tinha 35 questões de múltipla escolha, uma redação com 6 perguntas. As questões de múltipla escolha eram bem diretas, assim como no Brasil, o direito penal aqui é bem direto. E eu imagino isso existe porque como as consequências de ser condenado criminalmente são pesadas, você vai preso, paga uma multa alta, então você tem que ter a lei bem clara. E isso ajuda nós, os estudantes, né, a aprender a matéria. Isso ajuda muito. O que dificultou um pouco é porque o professor fez as questões de uma forma mais para dificultar mesmo, né? Porque tinha lá a opção escolha a opção mais correta. Todas estavam meio corretas, só que uma estava mais correta que as outras. Isso dificulta. Mas testa o nosso entendimento sobre a matéria, sobre quão profundamente a gente estudou. Mas o que eu queria falar é sobre a questão é, dissertativa, que foi bem extensa e bem complexa. Conforme eu for abordando ela, eu vou explicar alguns conceitos do direito é, criminal. Então a gente teve um caso assim, eu vou falando um pouco e vou sobre os fatos que nos foram apresentados no caso e vou discutindo algumas implicações legais que eu pensei na hora da prova e depois, e podem ter outras, né? Depois eu vou ter que deixar para outro vídeo. Mas vamos lá, tinha dois irmãos que tinham uma empresa de uma construtora e eles estavam tendo alguns problemas financeiros. Uma das coisas que eles fizeram foi decidir comprar madeira mais barata, até aí nada de errado. Só que essa madeira, de acordo com a lei daquele estado, né, não podia é, ser usada, não era qualquer madeira que poderia ser usada para a construção de habitações residenciais. Era ilegal e fazer isso, cometer essa ilegalidade era um crime, eles chamam de misdemeanor, que é eu não sei qual que é a expressão equivalente em português, mas é um crime de menor culpabilidade, assim, um crimezinho, digamos assim. Então é esse misdemeanor. E aí, começando os fatos, nós seríamos os alunos os promotores, né? O promotor da questão e a gente ia analisar se a gente ia processar eles por esse crime, ou por qual crime a gente ia processar eles por esse fato. Bom, por esse fato isolado não tem a gente não iria processar, porque é só um misdemeanor, só um crimezinho. Mas o que aconteceu é que eles construíram uma casa e essa casa caiu e matou todas as pessoas. Então, a, a, a lei a lei majoritária, né? Porque aqui nos Estados Unidos a lei penal ela é diversa, cada estado tem sua lei penal. Por exemplo, você vai no estado onde a idade de consentimento para ter relação sexual é 17, outra é 21. Então, se alguém maior de 21 faz sexo com alguém de 18, no estado tal é estupro. Se cruza a fronteira com outro estado, não é mais estupro. Então é assim. Então a gente tem que saber esses vários tipos de entendimento. A gente não estuda só de um estado, a gente estuda de forma geral o entendimento majoritário e outros entendimentos, mas não tudo é algo não é superficial, mas não é tão aprofundado quanto deveria ser para quem quer praticar lei num certo estado, né, ser advogado penal naquele estado. Então tá, mas eu entendi, na chamada da questão dizia, olha, esse estado aplica o entendimento majoritário. O entendimento majoritário era o seguinte, quando você pratica um misdemeanor que resulta em morte, você será culpado de um crime chamado de involuntary manslaughter. Esse crime seria o equivalente ao homicídio culposo, parecido com, acho que é igual ao homicídio culposo quando não há intenção de matar, né? Então aqui existem, acho que pelo menos 5 tipos de homicídios, né? O homicídio de first degree murder, que murder é o pior, quando há não apenas a intenção de matar, mas é premeditado. Second degree murder, quando há a intenção de matar, mas não é premeditado. O voluntary manslaughter, quando há a intenção de matar, mas tem um fator
provocação, esse tipo de coisa. Uma situação extraordinária que causou uma paixão na pessoa e ela foi lá e matou. Depois tem o involuntary manslaughter, que foi isso que eu falei, que seria parecido com homicídio culposo, e o negligent homicide, que seria menor que esse homicídio culposo, um certo tipo de homicídio de negligência, algo assim do tipo. Então você tem esses tipos de homicídio aqui nos Estados Unidos, né? Então, essa parte da questão era mais fácil. Você simplesmente falava que ia processar, falava os elementos desse crime, falava os elementos se aplicam aos fatos de tal e tal modo. Então, essa foi a mais fácil. Só que aconteceu depois. Como eu disse, esses irmãos que tinham construtora estavam passando por um período de crise financeira, eles precisavam de dinheiro. Um dos irmãos falou para o outro e o xerife da cidade estaria rastreando a ligação, algo do tipo, né? E, bom, e ele descobriu que os irmãos estavam conversando sobre assaltar um banco. Um dos irmãos contando para o outro os planos dele. O outro irmão só estava lá ouvindo, e anotando. O que acontece? Aí uma questão bem começa a ficar complicada, porque aqui nos Estados Unidos existe um crime chamado de conspiração. Conspiração é você concordar com outra pessoa para cometer um crime. Então, o irmão que estava falando sobre a vontade dele de assaltar um banco, ele com certeza cometeu conspiração. O problema é o outro. O outro concordou, aí que você tem que discutir bastante no texto. E tem mais fatos que eu não estou dizendo aqui. Tem algumas limitações para conspiração, tem que ter algo bem externo para você comprovar que há realmente uma intenção externa dele cometer esse crime. Porque quando é algo só na cabeça, ou algo ou fatos que não sugerem realmente que é a intenção de cometer o crime, então conspiração não, a pessoa não vai ser culpada de conspiração. Inclusive a gente estudou um caso no qual uma pessoa foi indiciada por conspiração, acho que era conspiração, no qual ele combinava com outras pessoas virtualmente. Havia um site que combinava de estuprar e matar outras pessoas, um caso verídico, né, que a gente estudou. E a corte foi lá e falou: não, ele não é culpado de conspiração porque não havia esse ato exterior dele. Foi tudo virtual, não houve nada assim. Era tudo coisa da imaginação, um fetiche sexual deles. É bizarro isso. Mas para você entender como funciona esse crime de conspiração, que é bem interessante. E o mais interessante é que o crime de conspiração ele não se une ao crime subjacente, né? Ou seja, você conspira para cometer outro crime. Então, se você cometer conspiração e cometer o crime subjacente, vamos conspirar de roubar um banco, e você rouba o banco, você vai ser indiciado pelos dois crimes, pelo roubo e pela conspiração, que é bem interessante. Então, o irmão que fez a conspiração, com certeza pode ser indiciado por conspiração, e o outro. Eu falei que pode, mas você tem que ter um argumento bem assim, bem elaborado, e tive uns problemas técnicos aqui, mas já voltei. Então os pontos estão no seu raciocínio, você discutir, não tem exatamente um argumento certo ou errado, né? Esse foi um lado. E aí um dos irmãos, esse que realmente, aquele que contou para o outro irmão da conspiração, ele efetivamente foi tentar roubar um banco à noite e ele queria, no dia seguinte, ele queria entrar no banco à noite para no dia seguinte forçar o gerente a abrir o cofre e dar para ele o dinheiro. O que aconteceu? Ele chegou lá à noite e tinha um zelador. Ele pegou o zelador, apontou a arma e falou: vem comigo, e amarrou ele e deixou ele num local. Aí já deve ligar as antenas, né? Que aí tem um possível crime de sequestro. Sequestro aqui pode ser você levar alguém para outro lugar, sem o consentimento da pessoa, ou você simplesmente prender ela num lugar, também é sequestro. Então aí já começou a ficar mais complexo. Só que aí ele ficou esperando um tempão, ele prendeu o cara, prendeu o zelador, ficou esperando um tempo no banco e ele lembrou que no dia seguinte era feriado, então o gerente não ia estar lá no dia seguinte. Então ele resolveu ir embora. E aí já deve levantar as antenas de novo, porque
a, na chamada questão dizia que esse Estado ele tinha adotado o MPC. O MPC é o Model Penal Code, que é uma espécie de uma tentativa de padronizar o direito penal nos Estados Unidos inteiro. O MPC não foi aceito na maioria dos estados, mas tem alguns que aceitam. E o que você teria que lembrar nessa hora? O que o MPC diz sobre renúncia? Porque no caso de você pode ser condenado por tentativa de roubo, tentativa de assalto, essas coisas. Só que você tem como defesa a renúncia. Se você renunciou ao crime, você não pode ser condenado por esse crime, né? Por essa tentativa no caso. E o MPC define a renúncia como você reverter toda a questão, você se entregar para a polícia, então ele teria que ter feito várias coisas, então essa defesa não ia colar. O que ele fez? Ele roubou uma torradeira na saída. Uma torradeira que o banco estava dando para quem abrisse uma nova conta. Então, aí já tem outro crime, que seria uma espécie de... seria larceny, que é uma espécie de furto, mais ou menos um furto, aí, onde não há ameaça, né? Nem agressão a nenhuma pessoa. Então, ele simplesmente foi lá e pegou algo que não era dele. Essa aí tá mais ou menos tranquila. E quando ele estava saindo, uma outra pessoa viu ele saindo do banco, pegou a arma, apontou para ele, falou parado, né? Tipo assim, você tá assaltando o banco, fica parado. E ele fugiu, esse irmão fugiu e o outro cara atirou nele. Só que o tiro não pegou nele e o tiro entrou dentro de uma igreja onde alguém tinha ilegalmente colocado explosivos. Olha só, alguém tinha armazenado explosivos. Eles explodiram, pegou fogo na igreja e uma pessoa morreu, um morador de rua que estava dormindo lá, que tinha bebido muito vinho e ficou dormindo lá. Então olha só a salada que virou essa questão. Essa parte foi a mais complicada para mim. Pelo seguinte, fosse no Brasil, cada um responde pelo nível da sua culpabilidade. Aqui há diferentes formas há diferentes aplicações, diferentes doutrinas que se aplicam à situação, dependendo do estado. E eu não sabia qual era o entendimento majoritário que esse estado adotava, né? Só dizia na questão, esse estado adota o entendimento majoritário. E eu realmente não sabia. Nas minhas anotações, eu cheguei em casa, olhei, eu não sabia mesmo. Ainda não sei qual que é o entendimento majoritário. Porque há dois entendimentos. Um que é o de que se você coloca se você é a causa de uma causa que causa outra coisa, que causa outra coisa, que resulta no crime final, você é responsável, mesmo assim. Então ele seria responsável pela morte do cara. Porque ele foi ele que começou essas ilegalidades aí, que gerou outra. Então, quem seria responsável? O irmão que assaltou, que tentou assaltar o banco. E tem o outro entendimento que diz que não, você só é culpado se você foi o agente direto, né? Se você atirou e botou fogo na igreja. Só que mesmo assim há uma limitação nisso aí, tem que ser previsível que isso ia acontecer dentro daquela situação, ou seja, é previsível que quando você assalta um banco, você pode trocar tiro com a polícia? Sim, é previsível. É previsível que alguém vai dar um tiro em você, esse tiro vai entrar dentro da igreja e vai explodir dinamite que estava lá ilegalmente, vai queimar uma pessoa? Acho que não é tão previsível. Então eu fiquei meio confuso nessa questão. E tinha algo pior ainda, tem um tipo de crime que é chamado de felony. No common law americano, no common law do passado, né, na Inglaterra, felony era um crime, era qualquer crime, um crime assim que era punido mais severamente, que era punido com a morte. Hoje em dia, cada estado tem uma lista de felonies. E algumas dessas felonies específicas, em cada estado tem uma especificação, e na chamada da questão falou quais eram as específicas para esse caso. Se acabar em morte, você pode ser culpado de felony murder. Então, como eu disse antes, murder é o pior tipo de homicídio, homicídio com um nível de culpabilidade mais alta. Então, imagina, o cara poderia ser culpado de felony murder, porque na chamada da questão dizia que esse estado adotava como felony murder um dos sequestro,
assalto, roubo, várias outras coisas assim que ele teria cometido. E aí você teria que fazer toda essa análise, só que dentro do felony murder há várias limitações, como por exemplo, tem que estar dentro dos limites da previsibilidade, né? Ou seja, é previsível? Eu acho que não, é difícil fazer esse argumento, mas alguém pode ter feito e pode ter ganhado pontos por isso, é, por isso, né? A gente estudou um caso no qual, esses casos que eu tô falando são todos casos reais, né? A gente estuda jurisprudência e nesse caso, dois, duas pessoas, dois homens tentaram roubar, acho que roubar uma casa, assaltar uma casa, e a polícia chegou e começou a trocar tiro com eles. Na verdade, um dos colegas um dos dois bandidos tentou trocar tiro com a polícia atirou de volta e matou um dos dois bandidos. O outro bandido que sobreviveu foi preso, indiciado por tentativa de roubo, de assalto e também por homicídio. Qual tipo de homicídio? Foi involuntary manslaughter, que seria o homicídio culposo. Então imagina, o policial que atirou no amigo dele, mas ele foi indiciado por homicídio. Aqui nos Estados Unidos é assim, né? Você tem que se responsabilizar por aquilo que você faz, mesmo que você não tenha feito diretamente. E eu não sei se ele foi condenado, agora eu não lembro. Mas a discussão era se o Estado ia qual doutrina que o Estado ia aplicar? A doutrina em que você tem que ser o agente direto ou a doutrina em que se, a, se você causou aquilo que é inicialmente, né? Que deu causa a outra causa, outra causa, outra causa, que resultou no homicídio. Então, no caso, se eu acho que nesse caso, apenas o primeiro tipo, o primeiro entendimento, aquele que causa, né? Que eu não sei traduzir como que seria esse entendimento em português. É previsível que se você tenta assaltar um lugar, é previsível que a polícia pode aparecer e que vai trocar tiro com você, alguém vai morrer. Então, nesse sentido, que há essa previsibilidade bem clara. Mas os professores colocam os casos absurdos assim pra gente realmente explorar o nosso argumento, para eles verem quanto a gente consegue argumentar, porque os pontos não estão na conclusão. Foi homicídio, não foi. Nem sempre é assim. Às vezes você pode ter conclusões diferentes e os dois ganham pontos do mesmo jeito, os mesmos pontos. Dois alunos ganham os mesmos pontos, porque vai depender da sua argumentação. E isso é muito importante aqui nos Estados Unidos, porque o júri ele está muito mais presente aqui do que no Brasil. No Brasil, apenas alguns casos penais que você tem um júri. Aqui, no casos civis, na maioria, e todos os penais também, na maioria, você tem um júri. Então você tem que fazer um argumento convincente para convencer o júri e tal. E isso é tudo bem interessante. Eu acho que é isso. Foram as questões levantadas, né? Eu acho que também a gente teve que discutir se o cara que atirou seria culpado de alguma coisa. Tem também a questão do incêndio, né? Que o arson é um tipo de crime no qual você põe fogo em algum lugar. E nesse caso, a chamada questão dizia: arson é um felony murder, né? Quando resulta em morte é um felony murder. Então, voltando àquela questão doida dessa salada que virou essa questão, é tudo bem interessante. Eu acho que no Brasil é muito mais simples. Aqui eu não sei porque eles dificultam muito. O que o professor falou é o seguinte: que os juízes não gostam e os estados não gostam de adotar regras muito claras, porque os juízes querem ter esse espaço, né, para decidir da forma como eles querem, porque eles querem um resultado de justiça, que eles estão muito mais preocupados em produzir um resultado justo. Só que aí entra na subjetividade, né? O que é justo e o que não é, né? No Brasil parece-me que não tem tanta subjetividade, é algo mais claro e ponto final, uma regra, pronto. Aqui não, aqui tem muito mais espaço para essa subjetividade, para o júri decidir. Tanto que você pode ter um caso X e outro caso muito semelhante e um ser condenado, outro não ser, porque tem júris diferentes, né? Tudo isso é bem interessante no direito penal e espero terei passado em nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado, um vídeo bem longo, mas tá aí para quem quiser ver. Até mais, tchau.